ele não pode batizá-la. É isso que a maioria dos pastores tem falado sobre o Pablo Marçal não poder batizar a Graciane Barbosa, né, que é a famosa aí no Brasil do mundo fitness. E o Pablo Marçal, eu imagino que você já conhece, né? O Brasil inteiro. Chegou a candidatar a presidente da República, nas últimas eleições chegou a candidatar a prefeito de São Paulo, e ele é um empresário, ele é um mentor, né, de muitas pessoas. Bem, o que eu tenho para falar sobre isso? Fica comigo até no final, que eu tenho certeza que vai te ajudar a entender se o que a maioria dos pastores do Brasil estão falando é verdade ou não. E o que isso tem a ver com a sua vida? Porque se você é uma pessoa que quer saber o que pode se fazer, o que não pode se fazer no meio cristão, você é um cristão, uma cristã, você é uma pessoa que vive o evangelho de Jesus, você precisa saber sobre essas coisas. Porque ser cristão é ser seguidor de Cristo, é ser um pequeno Cristo. E para isso eu tenho que saber a doutrina de Cristo. Então a pergunta que fica, Pablo Marçal pode batizar alguma pessoa? Ele não é pastor, ele é empresário, ele é um mentor de pessoas. Então ele pode batizar pessoas não sendo pastor? Bem, primeiro a gente vai na Bíblia. Está escrito aqui em Atos, capítulo 8, do versículo 35 em diante. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Primeiro detalhe, a Bíblia não fala o que aconteceu com o eunuco depois de ser batizado por Filipe depois. Não deixa claro. Nós cremos que seguiu o caminho que é Jesus. Já Filipe, ele foi arrebatado pelo Espírito Santo. Aí no versículo 40 fala aqui: Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho. Filipe pregava o evangelho, como o Pablo Marçal diz que prega o evangelho, diz que vive o evangelho. E ele pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. O Filipe aqui da Bíblia. Primeiro, vamos conferir quem era Filipe, porque os pastores do Brasil inteiro estão falando essa frase aí que eu coloquei na capa do vídeo e que te chamou a atenção. Ele não pode batizá-la. Será que não pode? Ele não é pastor, que é o questionamento de muitos, da religião evangélica, né? Muitos líderes têm falado isso. Agora, Filipe, que batizou o eunuco nessa passagem que eu li junto com vocês aqui, ele era um evangelista da igreja primitiva. Esse Filipe aqui, ele não era aquele Filipe discípulo ali, sabe? É dos primeiros discípulos de Jesus. Ele veio depois. Ele era um diácono, escolhido ali pela igreja primitiva. Então vamos lá. Esse Filipe que batizou o eunuco, ele era um evangelista, evangelizava, pregava o evangelho. Como o Pablo Marçal diz que evangeliza e diz que prega o evangelho. Eu não vou me ater nesse vídeo aqui a falar se ele prega o evangelho com sinceridade, se ele prega o evangelho da maneira que tem que ser pregado, não sendo pastor, sendo um empresário e mentor de pessoas. Não vou tocar nesse assunto. Eu quero me ater ao que a Bíblia diz. Quem pode e quem não pode batizar as pessoas. Bem, Filipe era evangelista, era um diácono escolhido pela igreja primitiva. Isso. Nada mais. Ele não era um pastor. Primeiro ponto que eu quero ressaltar com vocês aqui. Muitas denominações evangélicas fazem cursos bíblicos para preparar uma pessoa antes do batismo nas águas. Primeiro, o eunuco aqui não participou de algo assim na época para se batizar. Ele tinha sido evangelizado por Filipe, ele tinha tomado conhecimento através de Filipe do Senhor Jesus, e passando naquele local onde havia essas águas, então ele perguntou se podia ser batizado. Filipe falou que sim, desceram da carruagem onde estavam, e ele foi batizado por Filipe, pura e simplesmente. Se você conferir no texto sagrado, não acredite em mim, você deve conferir tudo que você ouve alguém falar, qualquer pastor falar.
Se você conferir na igreja primitiva, como eram feitos os batismos, já ali a partir de Atos dos Apóstolos, os discípulos aonde chegavam, eles perguntavam às pessoas, primeiro, se elas criam que Jesus era o Filho de Deus e que tinha ressuscitado. E quem dizia que sim, então eles perguntavam se a pessoa tinha sido batizada no batismo que eles chamavam de João, né? Que João Batista, o primo de Jesus, que batizou Jesus no Rio Jordão, ele batizava as pessoas para que elas se arrependessem dos seus pecados. Então, os discípulos, uma vez que as pessoas falavam, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que ressuscitou, que ele é o Messias, e eu fui batizada ou batizado nas águas, o batismo de arrependimento, por alguém. Então, eles perguntavam às pessoas se elas tinham o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, que Jesus prometeu enviar às pessoas depois que ele subiu aos céus diante dos discípulos, até que ele voltasse. Bem, aí a pessoa que era batizada nas águas, os discípulos simplesmente impunham as mãos sobre essas pessoas e elas recebiam o Espírito Santo. Olha a simplicidade do evangelho da igreja primitiva. Será que hoje em dia as denominações têm trabalhado assim? Se evangeliza uma pessoa, se apresenta ali o plano da salvação para ela, se apresenta o caminho que é Jesus Cristo como o Salvador da humanidade, e uma vez que a pessoa crê, então se a pessoa pergunta como o eunuco perguntou para Filipe, eu posso me batizar? E se houver águas ali, num batistério ali no templo da igreja, ou se tiver ali uma piscina, se tiver ali um rio, águas para batizar aquela pessoa por imersão. Será que os nossos pastores, se alguém perguntar depois de tomar conhecimento do plano da salvação de Jesus Cristo, perguntarem para um deles se podem se batizar, estão fazendo como Filipe fez com o eunuco? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Ou será que vão querer fazer curso bíblico, o chamado discipulado com as pessoas, porque pode não haver tempo? A ordenança de Jesus foi o seguinte, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Então, pode ser que a pessoa que peça para se batizar hoje, e não fez discipulado, não fez curso bíblico, amanhã não esteja mais viva e não dê tempo de se batizar. Então, você precisa refletir sobre isso. Nós, como igreja, precisamos refletir sobre isso. Agora, voltando no assunto Pablo Marçal e a Graciane Barbosa. Quem é que pode batizar alguém e quem não pode? Para a gente finalizar o vídeo. Pensa comigo. Você já sabe quem era Filipe, evangelista e diácono, e como ele batizou o eunuco. Já te falei como os discípulos, os apóstolos, faziam com relação a isso na igreja primitiva. Você sabia que o próprio Senhor Jesus não batizava ninguém? Que quem batizava as pessoas no batismo do arrependimento eram os seus discípulos. Pode conferir na Bíblia Sagrada também, diz isso lá. Quem batizava eram os discípulos. Aí agora, para a gente concluir aqui o raciocínio, se ele pode ou não batizar a Graciane Barbosa, ou quem quer que seja, porque ele já batizou outras pessoas também, famosas e não famosas na sua trajetória, é de conhecimento de muita gente que acompanha a trajetória dele, e para que você saiba o que é o certo e tome sua própria conclusão e deixe o seu comentário aqui abaixo. Pessoal, o problema pode estar no seguinte, esse batismo, pelo que eu vi, ele foi promovido depois de um treinamento que o Pablo Marçal vende, se não me engano, hoje é R$20 mil, para a pessoa ficar, se eu não me engano, 3 dias com ele numa imersão. Cleiton, o que é imersão? A pessoa fica ali imersa, tira ali realmente 3 dias para ficar de manhã até tarde à noite com uma pessoa para adquirir o conhecimento que ela vai transmitir. A princípio é isso, para você entender de forma simples. Tá? E o Pablo Marçal tem um método, um treinamento que ele vende, que chama método IP. I de identidade, P de propósito. Ele diz, eu nunca participei, então não posso confirmar, que esse treinamento dele é para a pessoa descobrir qual é a sua identidade em Cristo, em Deus, como filho, filha de Deus, como imagem e semelhança do Criador. E após isso, ele ajuda, segundo ele, nesse método dele, a pessoa a descobrir qual é o seu propósito na vida, o porquê que ela veio a essa terra, o que ela deve fazer nessa vida como propósito de vida. Segundo ele, é isso. Bem, isso não é uma pregação do evangelho numa igreja, que é o que muitos pastores também estão contestando. Ele diz que esse treinamento dele, na verdade, ele deu esse nome, deu essa roupagem para atingir os ricos, famosos, mas que no fundo, tudo se afunila para ele pregar o evangelho do reino de Jesus para as pessoas e
levá-las ao reino de Deus. Isso eu não posso confirmar, é ele que diz, é responsabilidade dele. Então pode haver um problema de se promover um batismo depois de um treinamento, que muitos falam que é de inteligência emocional, de PNL, de programação neurolinguística, que é você treinar o seu cérebro para você se superar, vencer na vida, enfim. Eu não sei, eu nunca participei. Então pode ter um problema aí da pessoa promover um treinamento e depois batizar pessoas, como Jesus mandou batizar quem cresce nele como Salvador para segui-lo ali para o resto da vida? Aí eu quero que você dê a sua opinião aqui embaixo nos comentários. A minha opinião, bem, quanto a quem pode ou não batizar alguém, vamos repetir o que a Bíblia diz? A Bíblia, não a opinião de Cleiton, de quem quer que seja, ou de pastor nenhum, por mais famoso que seja no Brasil, preste atenção, Jesus não batizava, quem batizava eram os seus discípulos. Qual era o cargo de João Batista, por exemplo, que era o primo de Jesus que o batizou? Ele não era sacerdote na época, ele era tido como um profeta, sim. Porém, ele não tinha um cargo eclesiástico naquela época. As pessoas iam até ele porque criam que ele era profeta de Deus e ele as batizava. Pense sobre isso. E Filipe, você acompanhou comigo aqui que batizou o eunuco. Ele era um evangelista, um diácono, não era pastor. Resumindo, na minha opinião, quem que pode ou não pode batizar uma pessoa nas águas, uma vez que ela se arrepender dos pecados, um detalhe importante? Será que as pessoas que participam do método lá do Pablo Marçal e que ele quis batizar, e já batizou várias pessoas aí ao longo da trajetória dele, se arrependeram dos seus pecados? Será que elas vão seguir Jesus como seu Senhor e Salvador? Eu não sei. É entre a pessoa e Deus, é entre a pessoa e Jesus. Isso é responsabilidade do Marçal, não é minha. Mas uma coisa eu posso garantir. Não é um cargo eclesiástico que pode definir quem pode ou quem não pode batizar alguém nas águas, no batismo do arrependimento. Com certeza não. A Bíblia fala sobre isso muito claramente. Deixa aqui o seu comentário do que você achou a respeito disso. E se você quer saber mais sobre o que a Bíblia diz, eu vim aqui nesse conteúdo te trazendo a Bíblia, para você tirar suas conclusões. Você quer conhecer melhor a Bíblia? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, que é o que tem escrito aqui embaixo do vídeo, tá? E lá embaixo também, na área dos comentários, o primeiro comentário fixado ali, um link, que vai estar escrito assim, aprenda a interpretar a Bíblia, ou como interpretar a Bíblia. É um curso que eu fiz uma grande pesquisa para indicar no meu canal, para você que quer conhecer melhor a palavra de Deus, através de um doutor na Bíblia. Eu sou apenas um evangelista, mas esse curso é ministrado por um doutor em teologia, tá? Para você saber interpretar a palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse. Eu tenho certeza que se você quer crescer como cristão e cristã, para eu conhecer a Deus, eu tenho que conhecer o livro de Deus. Concorda comigo? Então você deve acessar, tá? Vai estar o link aqui embaixo na descrição, como eu falei, e lá no primeiro comentário vai estar fixo ali para você clicar, você vai para uma página para saber do conteúdo do curso e adquira. É muito acessível para que você cresça em conhecimento da palavra de Deus. O que a Bíblia diz? Que o povo de Deus se perde por falta de conhecimento. Você tem que ter conhecimento para você saber, de fato, o que pode, o que não pode, como homem de Deus, mulher de Deus, e seguir sua trajetória cristã. Tá bom? Bem, eu sou Cleiton Soares. Se você chegou até aqui, se esse assunto te acrescentou algo, se você quer dividir esse conteúdo com alguém, é só você compartilhar, tá? Para alguém que você acredita que vai gostar desse conteúdo, compartilhar no grupo do WhatsApp, sabe? Compartilhar no Facebook. Faça isso, se te agregou algo esse conteúdo. E se você não é inscrito ou inscrita no meu canal, é só clicar no botão inscrever-se abaixo aqui do vídeo, em vermelho. Clica aí, depois quando aparecer 3 sininhos, clica no primeiro de cima, para que o YouTube ele te avise quando eu vier com algum conteúdo aqui no meu canal, para te ajudar a seguir o caminho que é Jesus. Até a próxima.